Oi, crianças! No culto de hoje nós vamos aprender sobre o medo. É super normal sentir medo. Você já sentiu medo de alguma coisa? Tem gente que sente medo de ficar sozinho, do escuro ou do trovão. Hoje nós vamos aprender que Jesus está com a gente sempre. Vamos aprender? Vamos lá! O versículo para decorar é: Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temas. João 6:20. Antes da gente começar a nossa história, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você tem que ser sincero. Você tem medo de água? Não é a água que sai do chuveiro, aquela que a gente toma banho. Essa não precisa ter medo. Eu digo da água do mar, ou do rio, ou da cachoeira, ou da piscina. Eu tô te perguntando porque se a gente não tomar cuidado com essas águas, a gente afunda. Isso é super normal. Vamos aprender por que a gente afunda quando a gente entra na água? A lei da gravidade foi usada por Isaac Newton. Segundo ele, a gravidade é uma força que atrai todos os corpos que têm massa. Isso explica porque a Terra puxa os objetos para o seu centro. Entendi, Gabriel. A lei da gravidade. Ui, é por isso que as coisas caem, a gente afunda. Alguém consegue me explicar como é que tem que fazer para não afundar? Não afundar na água, precisa pôr a boia. Boa explicação, Lucas. É só colocar uma boia para não afundar. Mas na nossa história não existia a boia. Os discípulos de Jesus, os amigos de Jesus, eles desceram em direção ao mar da Galileia. Eles iam atravessar o mar para ir até Cafarnaum. Jesus estava dando atenção para as pessoas e ele disse: Amigos, entrem no barquinho e sigam viagem, eu alcanço vocês. Eu vou despedir a multidão. E Jesus ficou ali conversando com as pessoas e resolvendo algumas questões, alguns problemas das pessoas. Depois disso, Jesus subiu ao monte para orar. Jesus, ele falava com o Pai diariamente. Nós precisamos aprender isso com Jesus, precisamos orar, falar com Deus, agradecer pelo nosso pai, nossa mãe, nosso irmão. Vamos fazer isso agora? Vamos orar agradecendo tudo que Deus tem nos dado? Papai do céu, muito obrigada. Eu te agradeço pela minha família, pela minha igreja, pela minha escola,
pela minha casa, pela minha cozinha, pelo meu banheiro, pela minha cama, pelo meu quarto, pelo Lucas, pelo papai, pela mamãe, e fica com eles. E eu amo muito. E eu agradeço isso tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Os discípulos de Jesus obedeceram a sua ordem. Eles pegaram o barquinho deles, já estava começando a anoitecer, finalzinho da tarde. E eles entraram no mar, obedecendo tudo que Jesus havia explicado. Era um combinado. Eles iam se encontrar para continuar fazendo a missão, falando do amor de Deus, curando as pessoas, porque Jesus estava se revelando. Ele estava dizendo para todos que era o Filho de Deus que tirava o pecado do mundo. Os discípulos, que eram pescadores acostumados com o mar, seguiram todo o plano do Mestre. Já era noite, tudo escuro, quando Jesus terminou de orar. Jesus, lá de cima do monte, olhou para os seus discípulos, os seus amigos, e percebeu que eles estavam em apuros. Quando os discípulos entraram no barquinho e foram em direção a Cafarnaum, um vento começou a balançar o barco. No meio daquele escuro, com uma ventania, o barco quase afundando, os discípulos ficaram com medo do barco virar e eles morrerem. Jesus estava observando seus discípulos e ele resolveu ajudar, colocar um fim naquele medo todo. Você acha que os discípulos estão exagerando? Que nem precisava sentir tanto medo assim? Eu acho que eles tinham razão em ter medo, porque um vento tão forte, umas ondas, o mar todo mexido, tentando entrar para dentro do barco, aquele monte de água, eles ficaram com medo. Imagina, no escuro, eles nem sabiam para onde o barquinho estava indo, porque eles não conseguiam dominar o barco, remar, levar o barco para uma margem, para uma prainha. Estava tudo escuro, eles não sabiam se tinham pedras do seu lado, se ia afundar, eles estavam sem coletes porque nem existia, não tinha celular para pedir ajuda, pedir socorro, tudo numa escuridão danada. Eles tinham razão para ter medo, não tinham? Jesus desceu do monte e foi até os seus discípulos socorrer, porque eles já estavam apavorados. Mas Jesus foi de uma maneira diferente. Você aprendeu que a gente afunda se a gente entrar na água, mas isso não aconteceu com Jesus. Ele colocou um pé na água, o outro pé e começou a andar em cima da água. E ele foi caminhando até lá no fundo, onde os discípulos estavam. E quando ele estava se aproximando, no meio daquela escuridão, daquela ventania, os discípulos olharam para alguém, parecia uma pessoa, andando em cima da água. Aí que eles ficaram com medo mesmo. E eles gritaram: "É um fantasma!" Só que não tinha para onde correr. Onde eles iam se esconder num barquinho pequeno? E eles ficaram apavorados. Então Jesus acalmou o coração dos seus amigos, dizendo: "Não precisa ter medo, sou eu." E quando eles perceberam que era Jesus, eles chamaram Jesus para dentro do barco. E tudo ficou calmo. Tudo foi resolvido, porque o Filho de Deus entrou no barquinho e cuidou do medo daqueles homens que já não tinham mais esperança nenhuma. Jesus resolveu o problema. Jesus pediu aos seus discípulos que entrassem no barco e atravessassem o mar para o outro lado, adiante dele. Mas quando o barco já estava a uma considerável distância da terra e fustigado pelas ondas,
porque o vento soprava contra eles. Viram Jesus andando sobre o mar. Ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Sabe o que a gente aprende com essa história? Que Jesus é o Filho de Deus. A lei da física, da natureza, diz que ninguém pode andar em cima da água. Mas isso não é uma verdade para Jesus. Ele está acima dessas leis porque ele é Criador. Todo o universo, toda a natureza se cala diante do seu poder. Ele está com a gente sempre e ele gosta de nos ajudar. Quando você sentir medo, lembre-se, ele estará do seu lado. E ele vai te dizer: "Não temas, sou eu. Nós não estamos sozinhos." Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Jesus, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. É São Sedó.